Assim, meu nome é Lídia Mondini, nasci em Rio do Oeste, Santa Catarina, filha de Simão e Vitória Mondini. Inclusive, a minha mãe nasceu aqui no Rodeio 12, né? E depois, então, comecei incentivada muito pelos meus pais e também uma tia que já era Madre Geral, era a tia Luísa, era Madre Geral em Rodeio, né, da congregação. Ela passava lá em casa e, então, elas me incentivaram muito se não queria ser irmã catequista franciscana. Daí eu dei a resposta que ia pensar, que ia ver como é que seria entrar no colégio, que dizia naquele tempo, né? Então, eu fui na escola 2 anos em uma comunidade de Rio do Oeste, onde tinha 2 irmãs. E conversando na escola, tudo direitinho, conversavam na catequese, na educação, me convidaram, né, para entrar no colégio, né? Até que um dia eu perguntei para o pai, eu gostaria muito de ir com as irmãs em Rodeio. Então ele me respondeu, você que sabe. Daí eu fui morar com as irmãs 6 meses, e depois de 6 meses eu vim para Rodeio. Foi em 1945. Cheguei em Rodeio, daí não fiquei em Rodeio porque ainda ia fazer o 3º e o 4º ano. E tinha que ir para Rio dos Cedros fazer essa 3ª série, a 3ª e a 4ª série, né? Terminando lá, voltei para Rodeio, onde que fui estudar o ensino complementar, né? Que tinha 2 anos de estudo, né? Ali fui me preparando para ser irmã. E quando chegou um tempo, então, quando eu estava mais ou menos com 14, 15 anos, eu fiquei postulante, daí fiz o noviciado, e dia 25 de dezembro de 1951, assumi ser irmã catequista franciscana. Então, este ano vai fazer 70 anos de vida religiosa consagrada. E quando chegou a transferências, então, sempre era falado assim, olha, tal irmã vai em tal lugar, vai para cá, vai para lá, vai para cima, vai. Então, essa irmã Lídia, com a irmã, mais uma irmã chamada Maria Vanat, ela disse, então vocês duas vão para Diamantina, que ele chamava Pico, né? Mas como no Pico, eu tinha voz, e a irmã que foi comigo não tinha voz para cantar, né? E lá no Ipiranga também tinha 2, uma tinha voz, então nós trocamos. Aquela que não tinha voz veio comigo e aquele não tinha voz foi com a outra, né? E ali foi o meu primeiro ano de educação. Era a escola desdobrada e ali comecei a minha missão. Eu gostei demais, porque lá se fazia tudo. E de lá fui transferida para diversos lugares, né? Fui para Alto Forcação, Capivari e Agronômica, onde estudei, então, o ginásio, onde eu comecei a estudar, né? E terminando, assim, o tempo nessas comunidades, da Agronômica, fui numa outra comunidade de Rio do Sul. E ali, então, veio uma irmã e disse assim, mas Lídia, aqui é uma comunidade tão pequena. Ela disse assim, vamos fechar essa casa e vamos abrir outra. Então, ela disse assim, até junho. E junho, então, ela veio lá e disse, você vai para o Vitor Meirelles. Mas não deu certo, porque a professora que ia se aposentar, ela não se aposentou e não tinha mais vaga. Então, eu vim para Rodeio, meio ano. Fiquei ali em Rodeio, então
Eu fiquei até no Oswaldo Cruz com a Nelson de la Justina. Nós dois ficava lá na sala contando coisas e passando o tempo, né? Daí a irmã Árida, como ela era assim, perita na arte, ela me fez a minha transferência, né? Remoção. Ela fez remoção da escola lá de Rio do Sul para a escola de 50, que era a escola básica, madre, não era a escola reunida, né? Não era a escola que tinha terminado o ginásio, né? Daí eu fiquei esperando, quando foi em 79, então eu fui para os 50. Ali eu dei aula, acho que 2 anos, aula para terceira série. E como eu fiz o normal de férias, depois estava na faculdade, a dona Ranúzia disse assim para mim, quem era a diretora era a Maria Tchá, nos 50, Escolas Reunidas, né? Então, ela disse assim, a dona Ranúzia, então agora, como a irmã Lídia está estudando, ela disse, vai ficar diretora da escola e a irmã Maria Tchá vai lecionar. Ali eu comecei então, fiquei diretora da escola com a Teresa Notari, eu acho que era minha vice. E nós duas fazíamos um trabalho muito bom, porque ela era muito dinâmica e ainda é. E nós duas não fazíamos trabalho na escola, né? Em tudo, né? E a Virgínia, então ela era a merendeira, era uma irmã antes, irmã Clara Bach, que nós fizemos uma festa junina e fizemos a parte de tarde com dança da quadrilha, coisa, era uma porção de atividades, né, com os alunos. E daí a dona Jonita preparou sanduíche para vender, para angariar um pouco de dinheiro para a escola, né? E ela, naquele solarão, ela estava vendendo o sanduíche às 2 horas, 2h30, por aí vendendo esse sanduíche, e vendeu tudo que ela tinha preparado. Então essa troca, né, da escola com a família, com os professores, era muito grande. Eu posso dizer, mesmo com todo o meu ânimo e coragem que eu tinha, né? Apesar dos obstáculos, das dificuldades encontradas em tudo, né? E mais uma coisa que eu queria contar sobre quando a Copa do Mundo, é Copa do Mundo, né? Isso. Que houve, então para não dispensar os alunos, levávamos a televisão na escola, para eles participarem assim junto, né? Então muitas coisas a gente levava a televisão para eles também estar por dentro da realidade, né? Do bairro dos 50 eu conhecia todas as famílias, porque além da escola a gente fazia grupos de reflexão a partir lá dos Ockner, do 32, para lá, né? E também lá da montanha não tem os casas, como é? Os Tamanini. Tamanini, para lá ainda. A gente ia por tudo, né? Nas famílias. Visitava as famílias, os doentes, né? E convidavam. As missas sempre muito, a igreja sempre lotada, as missas 4 horas. Porque ali, então, eu tinha um grupo de cantos da escola. A gente levava esse grupinho de crianças. Ainda hoje eles dizem, irmã, não tem mais o grupinho de crianças da escola para cantar depois da missa, né? Então, eles aproveitavam muito também os cantos religiosos, mas também cantos de roda, como é? Aquela roda que se faz, né? Na brincadeira, lá na quadra. Se fazia muito. Então, era um movimento, a comunidade, eu não sei, eu posso dizer que eu não encontro nenhum defeito. Naquele tempo, hoje eu não sei. Acho que a formação, principalmente a formação, que é muito importante.
Hoje em dia não tem mais essa formação que os professores tinham naquele tempo. Porque a gente tinha muita formação, fazia muitas reuniões com os professores, e depois habilitosos, né, os professores também, né, muito habilitados, muito preparados, né, que vinham com muito amor, aquela Ercília, que dava ciências, o pessoal, a Teresa Costa, né, dentro da comunidade, ela era as irmãs, dentro da comunidade, eu acho que era uma presença muito forte, porque a gente dava assim a educação religiosa e a educação também escolar, né, junto. Não era uma coisa separada, né? E as famílias todas, né, eu acho que foram até exemplo para nós, porque eu aprendi muito e se hoje ainda sou irmã catequista franciscana, foi por causa do povo. Porque nós somos, como a gente diz, né, na nossa forma de vida, diz assim, as irmãs catequistas franciscanas são irmãs do povo. Então, assim, estava sempre junto com o povo, né, em tudo. E também o Pico, Diamantina, né, então era assim, né, era a escola desdobrada. Então eu dava para o 3º e o 4º ano, e a outra irmã dava para o 1º ano. 2º, 3º e 4º eu dava, né? E era uma boa turma de alunos, passava de 70, 80 alunos. A gente tinha um trabalho muito grande também na comunidade, porque o povo confiava muito na gente, né? E também a gente ia, nós íamos muito nas famílias. Antigamente a gente ia muito nas famílias, mas hoje em dia parece que não dá tempo, não sei o quê. Tira o tempo e as famílias esperam a gente, eu sei que esperam a gente para uma visita, né? E no Pico, como foi a minha primeira escola, tinha 16 anos, que nós íamos sempre à missa em rodeio, de sábado às 2 horas, a pé, sempre a pé, pela picada que dizia dos frades. Depois tinha o caminho do Lérico, que falam, né? E depois tinha outro caminho, que é do Siamoncini ali, que sobe, né? Tem 3 caminhos. Então a gente descia pela picada, depois subia. E nós fizemos as primeiras sexta-feiras do mês, 9 meses, a primeira sexta-feira do mês, missa às 6 horas. Vínhamos do Pico. Não tinha tição, não tinha nem lanterna, não tinha nada, era com fogo. A gente fazia assim, né? Sim. E depois, dia seguinte, a gente ia para casa, para rezar terço de tarde, às 3 horas. Também outra coisa do povo, que eles ajudavam muito as irmãs. Eles traziam queijo, traziam ovos, traziam farinha de polenta feita, né? E a gente tinha de tudo, porque o dinheiro que nós recebíamos da escola ficava em rodeio. Então nós pegávamos os mantimentos lá e levava para casa quando eu descia. E assim foi a vida, eu acho que valeu a pena essa caminhada de 30 anos de escola, né, de educação. 30 e mais o resto, 40 anos que estou aposentada. Me aposentei nos 50, né? E o que mais podia contar do Pico? Tinha os Ocne, os Pasqualini, os Moser, Pierin. E uma coisa que sempre penso, o Frei Tassiano, hoje falecido, ele vinha rezar missa lá no Diamantina, no Pico. E ele vinha a cavalo. Ele vinha sempre lá pelas 11 horas, meia-noite, porque ele tinha dor de cabeça. Então, o que fazia? Chegava lá, a gente tinha a comidinha pronta em cima da chapa, né? Que é a lenha, né? E eu pegava o cavalo, depois ele levava lá no Pirim,
para soltar no pasto de noite, meia-noite, 11 horas. E não tinha medo. E tinha que passar assim, não é como agora que tá, era só mato. Tinha uma picadinha, assim, uma picada, para a gente descer lá, para levar o cavalo. E foi, assim, um tempo de muita, como é que se diz, doação. Eu digo doação. Porque se fosse hoje, eu não sei se a gente faria tudo o que se fez. Né? Porque também o apoio foi muito grande das famílias, da comunidade, dos freios. Toda quinta-feira, os noviços, com o Frei Ugolino, ia para o pico fazer o seu passeio. Chegando lá, eles faziam então uma sopa alemã, doce, uma panelada de sopa doce. O que sobrava levava lá para nós, né? Mas nós não tínhamos o costume de comer sopa doce. Mas aquilo também nos animava, né? Porque era um lugar retirado, né? Lá longe, sozinha, duas. Ainda a casa, não é como agora tudo aberto, era só a igreja, a escola e o cemitério. Nossa casa, que era embaixo sala de aula, em cima nós dormíamos. E no lado tinha a cozinha. Ao falar da escola básica Madre Maria Vusani, é possível escrever um livro. 10 anos de história, desde o jardim até a 8ª série. Lá, aprendi a escrever, a conviver, cantar, brincar e festejar datas comemorativas. Lembro, como se fosse ontem, da fila para entrar na sala de aula, rezar, cantar e cantar hinos, o hasteamento à bandeira e os valores religiosos que procuro levar para o meu dia a dia e para os meus filhos. Eu não posso deixar de mencionar os pirulitos e as delícias da cozinha. Que saudades! E tive também uma descoberta interessante no jardim, uma paixão secreta pela professora Odete. E quem esquece o primeiro amor? Eu acho que eu era um menino muito travesso. Agradeço a todos os professores pela responsabilidade e compromisso, pois muito do que sou devo a esses dedicados mestres que não pouparam esforços em nossa educação. Gratidão por ter feito parte dessa maravilhosa família da Escola Básica Madre Maria Vusani. Salve o Girardi. A Estela diz o seguinte, a Estela Berri, também dos 50, uma aluna também, muito caprichosa. Um dos momentos marcantes para mim foi quando aconteceu em nossa comunidade das Santas Missões. Quanta alegria, quantas canções maravilhosas. Muito amor envolvido, jamais esqueci. E como disse o Sálvio, gratidão a todos os professores pela dedicação e para a nossa diretora, Irmã Lídia. Irmã Teresa Costa, professora de História. Escola Básica Madre Maria Vusani. A lembrança da Escola Básica Madre Maria Vusani me alegra e me coloca em atitude de agradecer a Deus este presente de ter trabalhado 15 anos nesta querida escola. Este tempo marcou minha vida. Nela aprendi muito com a cordialidade dos colegas, professores, alunos e alunas, administradores e dos pais. O interesse era geral para a escola, proporcionar o melhor para seus alunos, conteúdos escolhidos e aprofundados nas reuniões de professores. A participação nos eventos religiosos, sociais, culturais, cívicos, sempre foi compromisso de integração e formação. A escola sempre primou pelo bem de todos. Procurou criar clima favorável a todos,
dar condições melhores de vida e bem geral a todos. Trabalhei como professora de História com amor e dedicação. Hoje tenho saudades desta escola. Ela acolheu a todos sem distinção. Ela foi fonte de vida, de paz e crescimento para todos, para todas, que nela tiveram a graça de ajudar na semeadura e hoje ver os frutos maravilhosos em tantos lugares. Obrigada por tudo que vivi e semeei nesta grande e acolhedora Escola Básica Madre Maria Vozani. Irmã Teresa Costa, Blumenau, 13 de maio de 2021. Então, eu gostaria, assim, de agradecer especialmente vocês, né? Gostei muito da presença de vocês e também, olhando o todo do município, eu vejo assim, naquele tempo, o município era, como é que se vai dizer, um pouco mais, assim, não era tão do povo, sim, né? Porque era o tempo mesmo, né? Depois começou, então, as escolas, acho que eles valorizavam muito os professores, né, os educadores, e também o povo, as comunidades. Tudo isso ajudou muito a dar essa continuidade que o município está fazendo agora, atualmente, né? Porque eu acho que a Fundação 14 de Março, né? Fundação do município de Rodeio, quando a gente participava, que vinham os colonos, vinha o pessoal todo e faziam... Aquilo lá também ajudava muito a conhecer, a ser mais dentro do município de Rodeio. E Rodeio, para mim, é um dos municípios mais importantes por causa da congregação, né? Também, que nasceu em Rodeio, né? Quando a gente fala assim, por ali que a congregação das Irmãs Catequistas nasceu em Rodeio, pequena cidade de Rodeio, eles ficam assim. E só a nossa que nasceu em Santa Catarina, não tem outra. Então, essa valorização também das Irmãs Catequistas Franciscanas. Então, eu estou aqui no Rodeio 12, mas eu gosto demais daqui. Eu me entrosei tão bem com o povo, com a comunidade, tanto na igreja quanto em tudo. Então, agradecer primeiro, dar graças a Deus e depois agradecer tudo que a gente vive nesta Escola Básica Madre Maria Vozani, em Rodeio no Pico, Diamantina, e depois nos Vale do Cruz também, no tempo da irmã Álida. Eu ajudei muito lá também. Então, o que vou dizer? Muito obrigada por tudo.